Fala, galerinha! Mais um vídeo aqui para vocês. Eu não gosto muito de gravar vídeo, sou chato pra caramba. Estou na luta, estou assim, lutando muito para tentar ser youtuber, porque vocês pedem que eu não tenho consistência em postar conteúdo, mas resolvi gravar aqui agora. Estava já conversando com o pessoal da comunidade aqui e resolvi gravar. Então vamos lá. Por que eu gosto de trabalhar com essas linhas aqui, né? As famosas linhas LTA e LTB, né? Tem gente que não acredita, tem gente que acha que é balela, mas, cara, quando você coloca essas linhas aqui no gráfico, ó, percebe como você fica sem viés, né? Inclusive, eu estava falando com o pessoal aqui agora, né? Ó, eu tracei aqui, ó, duas linhas maiores aqui em cima, né? Então, é uma linha mais macro aqui, pegando, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dias. Então, em 5 dias, a gente está vendo o preço o quê? Cair, tendência de baixa. Show de bola. Tracei mais um aqui, que ficou maior aqui por conta da movimentação do Trump hoje aqui, né? O preço já estava já trabalhando já para dar essa gambiarra aqui com a gente. E aí, ó, eu tracei essa segunda linha aqui nesse segundo movimento. Então, quando eu olho essas duas linhas de baixa aqui, né? Linhas de tendência de baixa, e eu vejo o preço trabalhando abaixo dela, eu não posso ter um viés de alta aqui, a não ser que o preço faça um movimento quebrando elas, fazendo uns pivôzinhos de alta aqui, quebrando e subindo. Caso contrário, tem que pensar no quê? Pensar em venda, procurar oportunidade de venda. Inclusive, aqui no finalzinho, ó, eu coloquei aqui, ó, duas linhas aqui, ó, vou colocar em outra cor aqui para ficar diferente. Essas duas linhas aqui, o objetivo dela é o quê? É a gente olhar padrões. Também existem padrões no gráfico de Renko, não é só no gráfico de candlestick que você vê padrão. Isso aqui era uma bandeirinha de baixa que formou no finalzinho do dia, tá? E eu tenho uma ideia sobre bandeirinha, que eu comecei a observar esse padrão, e é um padrão que eu vejo que se repete, igual o setup 22 lá. Então, assim, ó, toda vez que você vê uma bandeirinha e o preço quebra a bandeirinha, tá? E, primeiro, para ter o formato da bandeirinha, eu costumo falar de 2, né, no mínimo 2 a 3 ou mais, né? Aí pode ser também muito mais que 4 barrinhas. Então, aqui, ó, quando subiu 4 barrinhas, ó, tá vendo? Desceu 1, 2, 3, 4, aí subiu 2, desceu 3, ó, aí subiu 4, tá vendo? Sempre assim, ó, de 2 a 4 barrinhas para formar topos e fundos, quando ele é ascendente, quando ele está subindo, é para o trade cair. Quando ele está formando descendente, é para o trade subir. Então a gente pega o quê? Espera quando ele quebra. Então ele fechou aqui, ó, one box, aqui, ó, um box abaixo. Você mede. Você mede o quê? Você pega uma linha dessa daqui, ó, pega a máxima que ele fez. Então vou pegar aqui, ó, vou voltar, ó, o máximo, tá vendo? O ponto mais alto que ele teve aqui, ó, tá vendo? Aqui, e o ponto mais baixo aqui nesse fundo aqui, ó, tá? Então você mede aqui e aí você vai pegar exatamente ele e vai pegar na hora que ele fecha um box fora da bandeirinha aqui, ó. E aí você mede. Então, normalmente quando dá uma bandeirinha, ele tende a fazer o quê? Uma ou duas expansões. Então, a primeira expansão foi exatamente onde ele fechou. Pode ver que aqui depois ele deu uns boxins aqui. Isso aqui já foi depois do leilão. Terminou o leilão, o preço ainda desceu mais 3 boxes aqui, ó. Mas o último box antes do leilão foi aqui, ó. Foi exatamente na expansão da bandeirinha. Ele veio aqui, ó. Esse box específico aqui, ó. Vou botar aqui uma numeração aqui para a gente ver um número aqui, ó. Detector de fundo. Vamos ver aqui, como é que é o nome do negócio aqui que vê? Contador de candle. Vou colocar aqui, ó, só para a gente contar os candles aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, 771, tá vendo? O candle 771, ó, ele veio certinho, ó, segurou, pum, terminou o dia. Então, o que pode acontecer no dia de amanhã? Ele pode abrir com gap de baixa. Possivelmente ele vai abrir com gap de baixa. Ele abrindo com gap de baixa, ó, pode esperar aí pelo menos no mínimo 300 pontos para baixo. Ele pode abrir com gap de no mínimo 300 pontos para baixo, tá? E aí eu tenho aqui também, ó, uma LTB bem antiga aqui já, tá vendo? Uma LTB não, desculpa, uma LTA bem antiga. A gente está falando aqui de uma LTB do dia, ao fundo dela, 11/3, tá? A gente está falando aí de, hoje é dia 2, 17, 19 dias atrás, cara, absurdo. 19 dias atrás. E eu coloquei aqui, por que não deixar aqui no fundo, Borê? Porque aqui não tem estrutura, né? A estrutura que ele fez fundo foi aqui, né? Ó. Ele bateu aqui, ó, subiu, entendeu? Então, é aqui, ó. Pode até dar uma ajustadinha aqui, ó, nesse fundinho, ó. Pronto. Aqui ele montou a estrutura.
Então, aqui é o local da LTA. Ele já quebrou a LTA, tá? Então, o que a gente pode esperar para o dia de amanhã? Simples. Duas possibilidades. Vamos analisar aqui, ó. A gente pode pensar aqui, traçando... Eu gosto sempre de traçar fibra de mínimo e máximo, porque ela me dá alvos bem consistentes, assim, alvos bem interessantes, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Ele abrindo aqui, ó, tá vendo que aqui nós temos a região do nosso violino, aqui, ó, fibra do violino, 111,8, exatamente na regiãozinha aqui, a gente está falando aqui de 50 pontinhos abaixo aqui, é o segundo alvo de expansão aqui da bandeirinha, tá? Então, essa região aqui é uma região importantíssima para o preço vir buscar. Inclusive, para quem tem o Profit Pro, a gente já consegue ter alguns viés aqui, colocar alguns viés na cabeça, né? Perceba que aonde ele fechou aqui, ó, ficou uma linha bem grande aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem muita ordem aqui, ó. Muita ordem aqui. Depois nós temos aqui, ó, na região dos 130 e 400. Depois tem uma outra gigantesca aqui na região dos 129,875. Tá? O que eu acredito que possa acontecer aqui? Eu acho que ele pode abrir, tá? Se ele fizer esse movimento aqui, ele possivelmente faz um pullback para depois cair. Se ele cair, eu acredito aqui, ó, eu gosto de trabalhar sempre nessa região aqui, ó, a projeção do 141. 141 funciona bem para abertura. Tá? Então, se ele abrir e segurar nessa região aqui, tá? Não é se ele abrir já vai vir direto aqui, não. Se ele segurar nessa região, fizer um pullback, ele fizer uma correção de pelo menos essa perna aqui, ó, da bandeirinha até onde ele está aqui, ó, a gente está falando de 1.000 pontos. Se ele fizer uma correçãozinha aqui de pelo menos uns 400 pontos, que seria mais ou menos ali a região do 38% desse movimento, eu acredito que ele vai descer cambaleando para vir pegar essa região do 141 aqui, ó, tá? Eu acredito muito nisso. Então, eu vou colocar aqui, ó, um primeiro alvo, uma possibilidade aqui, ó, aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui até vermelhinho aqui, ó, possibilidade. E aí, eu acredito aí que ele vai seguir pelo desenho, né, que nós estamos na estrutura de baixo, eu acredito que ele siga esses níveis de FIBO aqui, ó. Vão ser esses três alvos aqui que ele pode vir a buscar, tá? Lembrando sempre que toda vez que eu coloco o alvo, não quer dizer que ele vai bater o alvo e já vai buscar o outro em seguida. Então, ele bate no alvo, faz pullback, para depois buscar o outro, faz pullback, assim sucessivamente, tá? Então, eu acredito nessa possibilidade aqui, tá? Agora, se porventura ele abrir, segurar nessa região de fundo aqui e não fizer a correção de pelo menos 400 pontos, ou seja, ele sobe, faz uma correçãozinha bem pequenininha ali, 200, 250 pontos, desce, rompe o fundinho de novo e ele voltar a subir, aí eu acredito que ele só pegue um alvo aqui, tá? No máximo, dois alvos, mas eu acredito mais em um alvo e aí ele volta a subir. E aí sim a gente vai ter os alvos, que aí vai ser bem simples colocar os alvos aqui, porque o preço desceu bem, a correção praticamente vai ser dentro da FIBO aqui, pelo volume que ele andou. Então, dentro da FIBO aqui, ó, a gente pega, vou pegar aqui o vermelhinho mesmo, aí eu só altero a cor dele aqui para verdinho, ó, alvos de FIBO. Então, eu acredito que se ele abrir, né, então ele pega aqui mais ou menos essa região aqui do 38, depois ele vai pegar o 61, 50% é só o parâmetro dos comprados e vendidos, normalmente como alvo não funciona muito bem, e eu acredito mais ou menos aqui, ó, acima dessa região de topo aqui, ó, é um alvo muito bom aqui, até eu gosto desse 88, quando ele pega dias que ele pega essa movimentação assim, ó, 2.500 pontos para baixo, o 88 ele fica uma região muito boa se o preço pegar uma tendência de alta, ele tende a dar uma segurada ali, tá? Se ele pega uma tendência de alta aqui amanhã, ele não rompe esse topo aqui, ele chega mais ou menos perto desse 88, aí a galera vai fazer aquela gambiarra que o mercado faz, né? A galera vai achar que, não, agora eu tô comprado, vai para a lua, aí todo mundo compra, os vendidos vendem, aí ele dá aquele tirinho para cima, chega, dá uma rompida no 88, volta a cair, depois não volta mais, e os caras que estão comprados aí se lascam. Então seria mais ou menos isso daqui, tá? Agora tem a pegadinha. Se tudo isso acontecer, tá? São as duas possibilidades que eu passei, acontecer, ele pode fazer exatamente o que eu te falei. Desceu 300 pontos ali, mais ou menos, subiu,
400 pontos, desce para pegar um alvo, sobe, pega o segundo alvo, sobe, no final do dia pega o terceiro alvo de baixo. Esse é o primeiro cenário que eu acredito uns 40% de chance disso acontecer. O segundo cenário, eu já penso mais ou menos uns 50% de chance de acontecer, que é, ele abre, desce um pouquinho, aí ele sobe, não corrige no 38, desce, pega esse primeiro alvo aqui, dá uma balançada aqui, chega próximo desse segundo alvo, volta a subir, volta todos esses alvos aqui, beleza? Essas são 50% de chance de acontecer. Agora, eu vou falar aqui mais ou menos uns 90% de chance de acontecer amanhã e não pegar nenhum desses alvos aqui, talvez. Tá? Ele pode descer aqui, quase 1.000 pontos, suba, porque ó, ele tem uma janela entre os alvos aqui ó, de 1.800 pontos. E eu sempre falo que depois de um dia que o preço pega a tendência, que ele faz movimentos longos, ele tende a ser lateral. Então, é o mais provável para amanhã ele não pegar nenhum alvo aqui, você vai ter que operar operacional. Não vai dar para você operar alvos longos. Você vai ter que pegar um operacional e seguir um operacional. Ah, eu vou pegar o método do 22, segue o 22. Ah, a estratégia do pavio, segue a estratégia do pavio. Ah, é o tendência X, segue o tendência X. Eu vou pegar a estratégia do scalper, do box branco. Teu box branco, eu entro no próximo lá. Se é verde, eu compro. Se é vermelho, eu vou vender. Cara, você vai ter que escolher uma estratégia e seguir ela à risca, porque a maior probabilidade para amanhã é esse preço trabalhar entre esses dois alvos. Tá? Isso aí é só você olhar para trás, que é o que mais acontece. Depois de um dia de super tendência, ele tende a lateralizar. Tá? Pode olhar para trás aí, ó. Super tendência, lateralizou. Tá vendo? Pode olhar qualquer dia aí. Pegou uma... Aqui não foi uma super tendência, mas foi um dia de queda, né? Você pegar lá desde o gap, ó, tá vendo? O preço desceu 1.400 pontos, depois ele fez o quê? Ó? Lateralizou. Pegou tendência, ele tende a lateralizar. Ó, super tendência aqui, o que ele fez? Ó, lateralizou até... Que horário aqui? Deixa eu ver. Ó, a hora que ele rompeu aqui, ó. 2 horas e 45 minutos. Quer dizer, é o horário do supra-sumo, das 9 às 11h45 até o meio-dia, o preço ficou lateral. Depois ele deu uma tendênciazinha no final do dia, depois do meio-dia. Pode olhar qualquer dia aí, ó. Hipertendência, o que o preço fez no outro dia? Lateral. Pode olhar qualquer dia, qualquer dia. Lógico que tem lateralização que tem volume, então ela também não vai ser 300 pontos para cima, 300 para baixo o dia inteiro, não. Igual aqui, ó, hipertendência, no outro dia, ó, lateral. Você entendeu? Mas teve volume, ó, de uma mínima máxima aqui foi 1.400 pontos. Então, foi lateralização com volume, tá? Qualquer dia que vocês pegarem, vocês vão ver que vai ser assim. Às vezes até mais de um dia, igual aqui, ó. Ficou lateral mais de um dia, ó. Pegou uma hipertendência aqui, ó. Olha lá, 2.000 pontos, pegou um dia lateral aqui, 2 dias lateral, ó. Só que esse dia foi lateral com volume, porque ó, de uma mínima máxima tem 1.500 pontos. Então, pega esse código aí, como diz o outro lá, e use isso daí a seu favor, que você vai fazer dinheiro. Beleza? Tamo junto, Deus é bom o tempo todo e chamou. Comenta aí e vamos para cima.